Então eu queria que nessa noite, eu tenho que convidar aqui o pastor Edmilson aqui na frente, quero orar com ele, para ele apresentar a família que está com ele ali, né? E é um prazer te receber aqui, é uma satisfação, um amigo que Deus nos deu, né? Ficamos conhecendo esse ano através do programa Tempo com Você. Eu convidei o Ailon, não sei se ele veio aqui para te ouvir, acho que ele não veio, não. O tenente coronel Ailon, que é daqui da igreja, e eu convidei ele para pregar aqui hoje, porque eu sei que ele é um apaixonado pela Bíblia e tem um testemunho da igreja quadrangular de Araguaia. Ele vai estar trazendo uma palavra para nós hoje aqui. Vamos ficar de pé para recebê-lo com honra, para que ele possa. Quero dizer que esse público é à sua disposição, para que Deus possa te usar para falar aqui, não o que esse povo gosta, mas o que esse povo precisa ouvir. Deus há de falar conosco o que nós precisamos de ouvir. Quando se leva a mão assim no alto, diga: eu quero ouvir hoje o que eu preciso de ouvir para melhorar minha vida, minha obediência e minha caminhada com Deus. Amém? Vamos orar pelo pastor. Pai, em nome de Jesus, dou esse microfone ao teu servo, que será instrumento do Senhor nessa noite, para trazer a nós um recado, uma palavra, e nós queremos nos colocar à disposição para obedecer aquilo que tu vais falar conosco. Derrama unção sobre o teu filho, usa ele como o Senhor tem usado, de forma sobrenatural, abençoando as nossas vidas através dele, que ele seja um profeta hoje aqui para todos nós, para toda essa congregação. Nós o abençoamos como pastor dessa igreja, dando a ele esse microfone para ser usado por Deus aqui, em nome de Jesus. E que todos digam amém, e a palavra do Senhor recebendo nosso Deus. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor, dizer que para mim é uma grande honra, uma grande satisfação estar aqui com os irmãos e ser instrumento de Deus nessa noite. Agradeço ao reverendo João Antônio, aos seus obreiros. Eu sei da capacidade do reverendo. Quando ele me convidou, eu já comecei a tremer nas bases, né? Não é fácil pregar na igreja do reverendo João Antônio, né? Mas, pela graça de Deus, nós estamos aqui. Estou com a minha família, como eu disse para me apresentar, está ali a minha esposa, Eliette, a minha filha Priscila, meu filho Edmilson Filho, e a outra filha minha não veio, porque está fazendo o exame da ordem hoje, que é a Tamara, né? Então não deu tempo. Então, 3 filhos. E eu quero convidar os irmãos, sem mais delongas, para abrir a sua Bíblia no livro das Crônicas, no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 13. Se eu fosse dar um tema, um título para o tema da minha mensagem, eu diria: a presença de Deus transforma as nossas vidas. Amém? Eu quero estar lendo do versículo 8 até o 13. Vou esperar os irmãos localizar. O livro das Crônicas, primeira Crônicas 13, 8 a 13. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos, com harpas e com alaúdes e com tamboris e com símbolos e com trombetas. E chegando à ilha de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Amém? Os irmãos podem sentar. Depois de 7 anos que Davi estava reinando em Hebrom, ele chega para reinar ali em Jerusalém. E quando Davi chegou em Jerusalém, ele fez uma pergunta de um homem segundo o coração de Deus. Ele chega em Jerusalém e ele pergunta: aonde está a presença de Deus?
Na verdade, a presença de Deus era simbolizada pela Arca da Aliança. E a Arca da Aliança não estava ali em Jerusalém. E Davi era um homem que anelava pela presença de Deus. Era um homem que tinha temor de Deus, obedecia o Senhor e andava de acordo com a palavra de Deus. Então Davi entendeu que ele precisava trazer a Arca da Aliança para estar em Jerusalém. E aí então ele vai procurar o que havia acontecido para que a Arca da Aliança não estivesse em Jerusalém. Ele então tomou o conhecimento de que os filisteus, em tempos atrás, haviam derrotado Israel, e quando eles estavam perdendo a batalha para os filisteus, Hófni e Finéias, eles entenderam que se eles levassem a Arca da Aliança para o campo de batalha, eles iriam vencer a guerra. E não foi isso que aconteceu, pelo contrário, eles perderam a batalha, porque não basta carregar a Arca da Aliança, é preciso estar em consonância com aquilo que diz a palavra de Deus. Eles estavam em desobediência com a palavra de Deus, e estando em desobediência, eles acabaram por perder a batalha, e os filisteus levaram a Arca da Aliança como um troféu ali para o seu país. Mas ali eles perceberam o quê? Que quando eles colocavam a Arca da Aliança diante de Dagom, que era o seu Deus, Dagom amanhecia com o pescoço cortado, com as mãos cortadas, e eles perceberam que a Arca da Aliança era o Deus verdadeiro, era o Deus de Israel. Mas eles continuaram, insistiram em manter a Arca da Aliança, porque eles entendiam aquilo como um prêmio para eles. E aí eles passaram a receber grandes pragas, ferimentos com hemorroidas, e o povo gemeu diante de tanto sofrimento que estava acontecendo ali em seu país. Então reuniram-se os príncipes filisteus e perceberam com os seus sacerdotes: nós não podemos ficar com a Arca da Aliança, nós temos que devolver a Arca da Aliança, porque ela tem trazido para nós pragas, doenças, problemas, e nós não temos condições de carregar a presença de Deus. É preciso estar preparado para carregar a presença de Deus. Não se carrega a presença de Deus de qualquer forma. Então os filisteus mandaram a arca para Bet-Semes, e quando chegam ali em Bet-Semes, 50.000 homens, 50.070 homens vão olhar para o que estava dentro da arca, e eles são atingidos, e eles morrem diante da presença de Deus. Por quê? Irreverência diante de Deus. E quando isso acontece, de imediato o povo, então, não queremos a Arca da Aliança, nós não temos condições de ficar com a Arca da Aliança, e eles mandam a Arca da Aliança para a casa de Abinadab, em Kiriat Jearim. E quando a Arca da Aliança chega ali na casa de Abinadab, ele simplesmente coloca a Arca da Aliança nos porões da casa dele. Ele não deu o devido valor à presença de Deus, e a arca ficou ali durante 20 anos na casa de Abinadab, e nada de extraordinário aconteceu na vida dele, nem na vida da família dele. Mas agora Davi chega ali na casa de Abinadab para trazer até Jerusalém a presença de Deus, para trazer a Arca da Aliança. E ele está alegre, feliz. Ele reuniu mais de 30.000 homens, e eles estão louvando, cantando, adorando a presença de Deus. Davi estava alegre, porque agora a Arca da Aliança estaria de volta a Jerusalém. Só que Davi não procurou saber como era que ele deveria conduzir a Arca da Aliança, como ele deveria fazer para trazer de volta a Arca da Aliança para Jerusalém. Havia um ritual. A arca só poderia ser transportada por sacerdotes levitas nos seus ombros, e Davi não procurou saber como deveria fazer. Então Davi é orientado de forma errônea por Abinadab, juntamente com seu filho Uzai e Aiô. Então eles colocam a arca sobre carruagens de bois, e eles estão trazendo a arca
Mas quando eles estão trazendo a arca, Davi está extremamente alegre, porque ele entende que quando a arca da aliança chegar em Jerusalém, a bênção de Deus vai estar sobre a cidade, vai estar sobre o povo vai prosperar, porque aonde a presença de Deus está, há prosperidade, há alegria, há vitórias, há livramentos. Deus abençoa aquele que honra e glorifica a presença de Deus, e Davi sabia disso. Ele estava alegre, feliz, mas de repente a carruagem tropeça e a arca parece que vai cair, e Uzá estende a mão para segurar a arca, e quando ele estende a mão, o que acontece? Ele é ferido terrivelmente. E quando Davi viu o que aconteceu com Uzá, ele entristeceu profundamente, e ele pensou consigo: como trarei a minha arca da aliança? Como eu vou trazer a presença de Deus até mim? Ele se entristeceu, se sentiu frustrado, e agora ele pensa: o que eu faço com a arca da aliança? Havia um homem chamado Obed-edom. Obed quer dizer servo de Edom. Ele era descendente de Esaú, e esse homem vivia à beira do caminho. E quando nós estudamos a palavra de Deus, quem vivia à beira do caminho? Os pobres, os aleijados, as prostitutas, os renegados pela sociedade. Esses eram quem viviam à beira do caminho. Obed-edom não tinha esperança de mais nada. Ele vivia numa tabela. Sua mulher era estéril. A sua agricultura era pobre. Ele tinha problemas com água. E ele vivia uma pobreza extrema. E na verdade, ele não esperava mais nada da vida. Mas quando Davi está andando por aquele caminho, ele observa aquela tabela, que era a casa de Obed-edom. E ele pensa: eu vou deixar a arca da aliança nessa casa, para me ver o que vai acontecer, para depois eu ver o que eu vou fazer para trazer de volta a arca da aliança em Jerusalém. E assim Davi fez. Ele chegou ali, colocou a arca da aliança na casa de Obed-edom. Só que Obed-edom foi diferente. Quando ele viu a arca da aliança chegar na casa dele, ele entendeu que ali estava a presença de Deus. E quando a arca da aliança estava ali depositada na casa de Obed-edom, Obed-edom passou a estar diante da arca da aliança, adorando, louvando, todo o tempo. Ele saía para o trabalho, mas ele estava tão feliz com a presença da arca da aliança, que ele não via a hora de estar em casa e se dobrar diante da arca da aliança, diante do Senhor, porque ele entendia que ali estava o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. E ele adorava a presença de Deus. Cada dia que ele chegava, ele estava ali diante da arca da aliança, adorando a Deus, vivendo em comunhão com o Senhor. E Deus começa a transformar a vida de Obed-edom. Quando nós adoramos a presença de Deus, quando nós entramos diante da graça do Senhor, em espírito e em verdade, buscando adorar o Senhor na beleza da sua santidade, a nossa vida é mudada, é transformada. Nós somos renovados, nós passamos a ser vitoriosos, porque está sobre nós o Espírito de Deus. E quando o Espírito de Deus entra na vida de um homem e de uma mulher, ele transforma grandemente a vida deste homem e desta mulher. E Obed-edom é um grande exemplo disso. Quando Obed-edom chegava ali adorando a presença de Deus, Deus começou a trabalhar na vida de Obed-edom. E primeiro, ele trabalhou a vida sentimental de Obed-edom. Ele vivia uma vida mesquinha com a mulher dele, fria, sem esperança de mais nada, uma mulher estéril, uma mulher entristecida, depressiva.
Mas agora Deus trabalha a vida daquele casal, e eles começam a sentir amor um pelo outro, e Deus vai mudando a vida de Obed-Edom e da sua esposa. E aquela mulher que era estéril, não tinha esperança de ter filhos, engravidou, porque ali estava aquele que pode fazer aquilo que é impossível ao homem fazer. Obed-Edom agora está extremamente alegre. Minha mulher está grávida. Era terrível naquela época uma mulher não gerar filhos. Mulher, naquele período, ela já era renegada pela sociedade. Quando ela não gerava filhos, ela era então mais terrivelmente abandonada pelo povo. Mas agora a mulher dele está alegre, e ela diz: eu estou grávida, Obed. Deus me visitou, eu estou sentindo o poder de Deus. E de repente, a agricultura da casa de Obed-Edom, Deus começa a trabalhar, os poços brotam água, e aquela agricultura começa a produzir em abundância. As suas ovelhas começam a produzir. E Obed-Edom agora era um homem enriquecido. Em 3 meses, Deus mudou a vida de Obed-Edom. Ele estava próximo. Deus trabalhou na vida sentimental de Obed-Edom. Deus trabalhou na vida material de Obed-Edom. Mas Deus trabalhou muito mais ainda na vida espiritual de Obed-Edom. Obed-Edom entendeu que tudo que estava acontecendo com ele é porque a arca da aliança estava ali. A presença de Deus estava ali. E de repente os soldados que Davi mandou colocar aos arredores da casa de Obed-Edom mandam um recado para Davi: Davi, sabe o que aconteceu com Obed-Edom? E Davi estava preocupado, esperando receber uma notícia terrível: que morreu ele, a mulher, todo mundo, as ovelhas. Não! Ele está rico, próspero, e a mulher dele está grávida, e ele está abençoado. E Davi entendeu: a presença de Deus está mudando a história de Obed-Edom. Chama os sacerdotes, chama os levitas. Eu quero saber como eu faço para transportar de volta a arca da aliança para Jerusalém. Eu quero saber tudo para que nós não incorramos novamente em erros. E Davi agora chega na casa de Obed-Edom. Um pobre, miserável, à beira do caminho, agora recebe a visita do rei Davi. E ele está abençoado, está próximo. Mas ele nos dá um grande exemplo de um homem que estava interessado na presença de Deus. Ele poderia agradecer Davi: Davi, muito obrigado por esses 3 meses que a arca ficou na minha casa. Agora olha só a minha agricultura, olha só minhas ovelhas, minha mulher está grávida, eu agora estou bem. Mas Obed-Edom nos mostrou o quê? Que ele não estava interessado nos milagres que Deus fazia na vida dele. Ele estava interessado em estar em comunhão com Deus. E ele disse: não, eu quero ir com a arca da aliança. Eu não quero ficar aqui. Aonde a arca for, eu irei. Aonde a presença de Deus for, eu quero estar ali. E agora ele diz para Davi: eu quero ser nem que seja um porteiro, mas eu quero estar diante da arca da aliança. Eu não posso mais me afastar da presença de Deus. E agora ele se torna um porteiro, abandona toda a prosperidade, toda a sua casa e segue a arca da aliança. Mas ele segue alegre, porque o que ele queria era estar em comunhão com Deus. Estamos vivendo tempos em que as pessoas vêm à igreja buscar milagres, buscar prosperidade, mas se esquecem de buscar aquele que realiza o milagre na vida dele, aquele que transforma a vida dele. Eu trabalho ali na igreja sede de Campinas, nas quintas-feiras, e eu faço parte do grupo de libertação juntamente com o pastor Marcelo Garini. E quantas pessoas que nós temos contemplados que vai ali fazer campanhas para receber a vitória de Deus, recebe a bênção e não volta nunca mais na igreja, porque não querem Deus que dá a vitória, não querem o Deus do milagre, mas quer os milagres que
Deus pode fazer na vida dele. Mas Obed-Edom nos dá um grande exemplo. Não, eu não quero saber de nada. Eu vou abandonar, agora essa tapera é uma fazenda, mas eu vou ser um porteiro. Eu quero ser porteiro, mas eu quero estar diante da presença de Deus. Mas quando nós nos dispomos a fazer qualquer serviço na obra de Deus, por menor que seja, Deus nos prospera, Deus nos abençoa, porque Deus é fiel. E então Davi, agora sabendo como conduzir a arca, ele leva a arca para Jerusalém. Mas Obed-Edom segue, e agora ele entra para ser porteiro. Ele faz parte agora daqueles que cuidam da arca da aliança. Mas Deus olha para Obed-Edom e vê a sede de Obed-Edom, vê o desejo de estar cada vez mais em comunhão com Deus, e Deus começa a prosperar Obed-Edom ali, junto a Davi no reino, junto aos sacerdotes. Aquele que era um porteiro agora se torna um adorador, ele se torna um músico, e ele começa a louvar a Deus ali na presença de Davi, com todos os sacerdotes, juntamente com Asaf, os ministros, louvando e adorando a Deus. E não fica nisso. Deus olha para Obed-Edom e prospera ele diante de Davi, diante dos sacerdotes. Ele passa a ser chefe de um grupo de 68 homens, porque aquele que anda diante de Deus jamais vai ficar envergonhado. Agora ele era chefe de mais de 68 homens. Deus está prosperando cada vez mais Obed-Edom. Obed-Edom está crescendo diante do Senhor. E quando nós olhamos e reportamos ao passado, nós nos lembramos o quê? Que Abinadab ficou durante 20 anos com a arca da aliança na casa dele, e nada de valor aconteceu na vida dele. Sabe por quê? Porque Abinadab se acostumou com a presença de Deus. Aquilo passou a ser um símbolo de religiosidade. Era uma caixa para ele, que na verdade representava o quê? Uma caixa de boa sorte. Era um símbolo de boa sorte. Ele na verdade, Abinadab e seus filhos, eles se tornaram o quê? Religiosos. Entravam e saíam da presença de Deus de qualquer maneira. E o que acontece com aqueles que estão na presença de Deus de qualquer maneira? Nada acontece na vida deles. E nós temos contemplado isso em nossas igrejas. Quantos podem dizer: eu estou há mais de 20 anos na casa de Deus e nada de importante aconteceu na minha vida? Mas eu vi aquele irmão chegar ontem, já está lá contando testemunho. Deus está mudando a vida dele, Deus está transformando a casa dele, o trabalho dele, os filhos dele. Por que será? É porque aquele que você está vendo prosperar diante de Deus, ele tem o sentido de Obed-Edom. Qual o sentido? Adorar a Deus em espírito e verdade, se importar com a presença de Deus, ter comunhão com Deus, abandonar tudo, se preciso for, para se sentir diante do Senhor. E Obed-Edom não para por aí. De repente, Davi precisa de um tesoureiro, e ele olha e contempla Obed-Edom, e ele coloca Obed-Edom como chefe do tesouro do templo. E quando nós estudamos a teologia, estuda, na verdade, Obed-Edom, ele foi promovido como chefe do tesouro de um valor grandioso, que se fosse para os dias atuais, segundo os teólogos, os estudiosos da teologia, seria em torno de 3 bilhões de dólares. Aquele que estava na beira do caminho, aquele que estava sofrendo, miserável, sem esperança de mais nada, agora é chefe do tesouro do rei Davi. Por quê? Honrou a presença de Deus. Quando nós honramos a presença de Deus, nós somos valorizados pelo próprio Deus. Ninguém que anda
em espírito e em verdade diante do Senhor, ficará envergonhado diante de situação alguma. Aqui nós podemos contemplar isso. E nós vemos o quê? Que esse homem, Obed-Edom, além de tudo, ele tinha um espírito de gratidão muito grande. Desde que ele estava na presença de Deus, ele entendeu que todas as bênçãos que o Senhor fizeram na vida dele era por conta da misericórdia do Senhor. E aquele que não tinha esperança de mais nada, que a mulher era estéril, agora era chefe do tesouro, e Deus deu para ele 8 filhos. 8 filhos. Se não vejamos o nome dos filhos dele, e ele honrou a Deus em cada filho dele. Ele disse assim: Semaias, ouvido por Jeová. Foi Jeová que me deu. Josabade, Jeová é quem me deu. Jeová é meu irmão. Zacá, ordenado. Natanael, meu amigo é Deus. Aniel, existe recompensa. Issacar, portador do salário. Pelotai, salário. Toda a geração de Obed-Edom foi alcançada pela graça de Deus. Todos. Quando nós olhamos aqui em 1 Crônicas, capítulo 26, versículos 6 a 8, nós vamos ver as gerações de Obed-Edom sendo grandemente abençoados por Deus. Eles se tornaram ministros do Senhor, valentes do Senhor, e Deus honrou a geração de Obed-Edom. Por quê? Ele honrou a presença de Deus. Ele buscou a presença de Deus. Ele se preocupou em andar em espírito e verdade na presença de Deus. Nós não podemos mais ser como Abinadab. Nós não podemos ter um espírito de Abinadab em nosso meio. Religioso. Somente religiosidade. Nós precisamos ter o espírito de Obed-Edom. Qual é o espírito de Obed-Edom? Comunhão com Deus, presença de Deus, compromisso com Deus, fidelidade, obediência à palavra do Senhor. Esse foi o legado de Obed-Edom para cada um de nós. Ele só foi abençoado porque ele soube honrar a presença de Deus. Todos que não honraram a presença de Deus, quando nós estudamos a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos perceber que eles foram envergonhados. Mas aqueles que mesmo em momentos difíceis, passando por provações, por dificuldades, honraram a presença de Deus, Deus foi fiel na vida de cada um deles. Isso mostra para nós o quê? Que vale a pena nós honrarmos a presença de Deus, que vale a pena nós obedecermos a palavra de Deus, que vale a pena nós nos afastarmos das obras do mal, que tentam de todas as maneiras dissuadir as pessoas de andar na presença de Deus. Nós sabemos que os dias são maus, nós contemplamos cada vez mais espíritos maus nas regiões celestiais, tentando tragar cada vez mais número suficiente de homens e mulheres para estar naquele dia com Satanás e seus anjos do inferno. Mas existe também os anjos ministradores do Senhor, que estão a serviço daqueles que honram a presença de Deus, daqueles que buscam a presença de Deus. E esses anjos estão nos conduzindo pelas ruas da cidade, estão nos orientando no nosso trabalho, estão cuidando da nossa vida em nossa casa, porque eles sabem que ele precisa fazer isso, porque é uma ordenança do Pai. O Pai preocupa com aquele que o honra, que busca a presença dele. E nós sabemos que Davi só foi grandemente abençoado e vitorioso porque ele sempre buscou a presença de Deus. E quando Davi se desviou por algumas situações, logo ele entendeu que era necessário se arrepender e voltar correndo para os braços do Pai. Por isso ele é um homem segundo o coração de Deus, porque ele entendia que ele não podia ficar sem a graça e o poder do Espírito Santo na vida dele. E quando nós contemplamos os Salmos, nós vamos ver Davi sempre dizendo
sempre buscando a presença de Deus, sempre clamando ao Senhor, sempre glorificando e sempre sendo grato por tudo aquilo que Deus fizera em sua vida. Cada vez mais nós precisamos fazer como Obed-Edom. O tempo tem nos tirado de estar diante do Senhor. São tantas as situações que tentam tirar o homem e a mulher de estar na presença de Deus. Quase não temos tempo mais para a leitura da Bíblia, não temos mais tempo para orar ao Senhor, para buscar a presença de Deus, e nós saímos pelas ruas da cidade e corremos de um lado para o outro, buscando satisfazer, às vezes, interesses pessoais, e nos esquecemos que nós precisamos estar diante de Deus. Quando nós buscamos a presença de Deus, Ele orienta a nossa vida. Nós não estamos à deriva, num barco sem timoneiro, mas Jesus está no nosso barco. Ele é o nosso timoneiro, conduzindo a nossa vida, nos protegendo, nos livrando das hostes do mal. É preciso cada vez mais nós buscarmos a presença de Deus. E quando eu contemplo essa passagem de Obed-Edom, eu sinto que nós, como cristãos, temos muito a oferecer na obra de Deus. Porque Obed-Edom, depois de enriquecido pelo próprio Deus, ele diz: não, isso para mim não tem valor. O meu maior valor é estar diante de Deus. Mesmo que eu seja um porteiro, mesmo que eu seja o menor, eu quero estar diante de Deus. Mas quando ele agiu assim, Deus abençoou ele grandemente. Porque Deus não envergonha aqueles que o buscam em espírito e verdade. Vale a pena nós resistirmos ao mal. Vale a pena nós buscarmos a presença de Deus. Vale a pena nós reverenciarmos a glória de Deus em nossas vidas. Eu posso dizer que há uma grande diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Malaquias 3,18. Existe diferença. E eu digo pela minha própria vida. Antes e depois de ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, existe uma grande diferença. Vale a pena nós estarmos diante da presença de Deus, contemplarmos a glória de Deus, buscar cada vez mais estar diante do Senhor. Quero pedir à igreja que se coloque de pé. Nosso tempo já está terminando. Eu quero concluir, vou dar um testemunho. Vou dar um outro testemunho também, e aí depois eu vou dar esse testemunho. Irmãos, vale a pena nós servirmos a Deus em espírito e verdade. Obed-Edom, essa mensagem, concluindo essa mensagem, nós sabemos que vale a pena servir a Deus. E não somente Obed-Edom foi abençoado, mas toda a sua geração. Como eu li para vocês, está escrito lá, vocês podem confirmar lá em 1 Crônicas 26, 6, 8, a geração de Obed-Edom foi abençoada, os filhos foram abençoados, os netos foram abençoados, porque ele honrou a presença de Deus. Quando nós buscamos e honramos a presença de Deus, você não precisa se preocupar com seu filho, não. Deus vai guiar a vida dele. Claro que nós como pai, nós vamos orientar, mas quem dá a vitória é Deus. Quem dá o crescimento é o Espírito Santo. É Ele que dirige a vida do crente. E quando nós entregamos a vida da nossa família, como Obed-Edom entregou, fique tranquilo. Deus vai cuidar da sua vida. Deus vai cuidar da sua casa. Deus vai honrar aquilo, o seu propósito que você tem diante dele. Vale a pena nós servirmos a Deus em espírito e verdade. Vale a pena. Irmãos, como eu disse para o reverendo João Antônio, eu sempre fui religioso. Religioso é uma coisa, crente é outra. Eu desde menino, eu sempre frequentava a igreja católica, e um dia o padre Alberto, vou citar o nome dele, já não existe mais, eu era menino naquela época, ele até chegou para mim e disse assim: veja que você tem vocação sacerdotal. Mas eu disse para ele assim:
Pai, mas eu tenho um desejo maior, eu quero ser pai de família, então não dá para me ser pai, né? Não tem condição. Mas ela acertou, né? Eu virei pastor, né? Para a glória de Deus, né? Então, irmãos, o que acontece? Nesse período, eu fui acometido de uma enfermidade e eu fui no médico, meu pai me levou nos médicos e a única solução para mim na época era passar por uma cirurgia. Eu não era evangélico, mas na igreja que eu visitava, não era costume se orar pelos enfermos. E um dia, eu cheguei, almocei, e tinha um programa na rádio Planalto de Araguari, que eu sou de Araguari, que era do missionário Ivan Siqueira, que era da igreja, é até hoje, da igreja do Evangelho Quadrangular. E na verdade, esse programa chamava A Hora do Missionário, mas eu durava 1 minuto, porque talvez naquele período, naquela época, não se tinha tantos recursos, né? A igreja estava começando para se manter um programa de rádio. E eu me lembro que eu liguei o rádio e começou a tocar os hinos, e já anunciando a presença do missionário, a hora do missionário, que era o missionário Ivan Siqueira. Eu sei que muitos teólogos não concordam com isso, e eu já dei esse testemunho até na minha igreja, mas naquele momento o missionário Ivan Siqueira disse assim: se você tem algum problema, alguma enfermidade, eu vou colocar um copo, você coloca um copo de água diante do rádio, e eu vou estar orando a Deus, você tome essa água, que eu creio que Deus vai fazer a obra na sua vida. E eu senti que aquilo poderia mudar a minha história. Eu corri lá, peguei um copo de água, naquela época muito pobre, nem geladeira tinha. Lá no filtro deles, rapidinho, coloquei um copo de água ali diante do rádio, ele orando, e eu tomei aquela água. E aí, isso era mais ou menos na quarta-feira. Na sexta-feira eu precisava voltar no médico. E meu pai voltou comigo ao médico. Quando o médico foi analisar os meus exames, foi me analisar clinicamente, ele disse: mas o que aconteceu? Você está curado, você não tem mais nada não. Para a honra e glória de Deus, Jesus é Deus. Vale a pena servir a Deus. Mas eu continuei católico. Eu continuei católico por muitos anos, e muitos anos, e muitos anos. Até que um dia Deus tocou no meu coração de uma forma forte e poderosa, e eu não tive outra opção a não ser aceitar a Jesus como meu Senhor e Salvador. E quando eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, eu passei a buscar muito a presença de Deus. Eu fiz como Obed-Edom, dobrava o meu joelho, orava, lia a Bíblia, chegava nos pastores, perguntava. Eu comecei a fazer um curso de teologia, mas tinha uma situação no meu quartel, que na época eu era tenente, que me inquietou muito, viu, reverendo João Antônio? Lá tinha um pai de santo, que os oficiais tinham medo dele, é medo mesmo. Por quê? Não mexe com ele não. Viu o que aconteceu com o capitão? Transferiu ele, largou da mulher, bateu o carro. Viu o que aconteceu com o major? Aplicou uma disciplina dele, está internado lá, ninguém sabe o que contém. Não era terrível. Ele fazia parte da Federação de Umbanda do Estado de Goiás. E um dia eu estava ali orando a Deus e veio ele na minha mente. Eu falei, mas 1 João capítulo 4, versículo 4. Se Deus é maior o que está em nós do que o que está no mundo. Romanos 8,31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu coloquei no meu coração, eu vou dar uma Bíblia para aquele sargento. Ele era sargento. Mas o diabo é terrível, porque ele era jovem, ele tinha 46 anos e estava andando todo torto. Ele tinha osteoporose com 46 anos, porque o diabo, ele está com a mão e toma com duas. Mas ele era temido,
porque as obras de feitiçaria, de macumbaria que ele fazia, se o cara não tivesse correto, o negócio pegava fim. E eu falei para minha esposa, falei, olha, hoje eu vou dar de presente uma Bíblia para o sargento, ele deu autorização para dar falar o nome dele, eu vou dizer que eu fui evangélico. Eu vou dar uma Bíblia de presente para o sargento Jóio. E eu tinha um costume de ir na Araguaia ali, parei numa livraria, comprei na Bíblia e fui para o quartel. Quando eu cheguei no quartel, eu não quis fazer aquele solo. Eu falei, eu vou fazer uma espécie de uma solidaridadezinha. Chama para mim os obreiros que estão de serviço hoje na minha sala. Eles chamaram. Aí começou a chegar presbítero, diácono, pastor e tal. Eu falei para eles assim, olha, eu chamei vocês aqui, cuidado, olha o que eu vou falar, que vocês vão até assustar. Eu chamei vocês aqui, porque Deus colocou no meu coração de dar uma Bíblia no sargento Jóio. Que? O senhor não tem preparo para isso não? O senhor tem o quê? Um anticrente? O senhor é novo convertido? O senhor não faça isso, o homem é pesado demais. Obreiros, hein? Rapaz, naquele momento eu falei, e se os presbíteros com medo dele, eu vou dar uma Bíblia para ele? Mas Deus foi maior na minha vida. Eu falei, olha, vocês são covardes, vocês deviam estar me incentivando a dar essa Bíblia para ele, entendeu? Olha, vocês esqueceram que está escrito lá em 1 João 4,4 que maior é o que está em nós do que o que está no mundo? Vocês esqueceram de Romanos 8,31? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu vou dar a Bíblia para ele. Chama o fotógrafo do batalhão. E vocês não vão sair daí não, fica aí. Fica aí. Mandei chamar ele veio andando todo torto. Todo torto. Parado. Eu acho que ele já sentiu que a coisa estava mudando aquele dia. Quando ele chegou, eu coloquei no centro da sala e disse assim, olha, eu te chamei aqui hoje porque o Espírito Santo de Deus me incomodou essa madrugada para me te dar uma Bíblia. E eu vou te dar essa Bíblia, e eu estou escrevendo ela aqui. Essa Bíblia é para a transformação da sua vida, é para a mudança da sua família, ela vai mudar o seu destino. Você não vai ser mais da forma que você é, você vai mudar. E assinei aquela Bíblia. Fotografa aí. Eu fui transferido do batalhão, mas fui para cima que eu caí, não fui para baixo. Não. Fui lá para o gabinete militar. Fui trabalhar no gabinete militar. E não tive mais contato com o Jóio. Eu fui trabalhar no gabinete militar, fiquei lá 4 anos. Aí de repente, alguém me disse, eu perguntei, o que foi feito do Jóio? O Jóio aposentou. Mas e a vida dele? Não, agora ele é crente da Assembleia de Deus. Passa mais uns 2 meses, eu estou vendo o Jóio andar normal. É o Jóio, vem cá. O que foi? Você não dava todo torto? Jesus entrou na minha vida, Jesus transformou a minha vida. Eu não sou mais como eu era. Agora eu sou apenas o Espírito de verdade. E não sou eu que estou servindo a Deus, a minha mulher está, meus filhos estão, nós estamos todos na casa de Deus. Tem mais um minutinho ali, pastor? Mais um testemunho. Esse eu ainda estava em Maria ainda, mas eu preciso falar esse testemunho que ele vai muito com a mensagem de hoje. Meu pai, juntamente com um compadre dele chamado Paulo, eles bebiam muito e jogavam todo final de semana. E todo o dinheiro que eles ganhavam, que não era muito, era pouco, eles perdiam na bebida e na jogatina. E durante a semana a família passava por dificuldades, comendo arroz puro, porque não tinha. Um dia meu pai chegou em casa, eu menino ainda, eu lembro de falar para minha mãe, uai, o que aconteceu com o padre? O padre não foi hoje, não foi jogar.
não foi para o bar beber. Passou mais uma semana, meu pai, o que está acontecendo? O pai não foi de novo. Aí passou mais 2 semanas, meu pai, eu tenho que ir lá na casa dele ver o que aconteceu. Alguma coisa aconteceu porque ele não está indo mais jogar, não está indo mais beber. E eu me lembro que meu pai me levou. E quando nós chegamos ali, meu pai perguntou para ele: o que foi, Paulo? Que você não vai mais no bar? Que você não está indo mais jogar? O que está acontecendo? Eu não vou mais. Eu agora sou crente da Assembleia de Deus. Jesus me salvou. Pregaram o Evangelho para mim. Eu não vou mais. E outra coisa, eu vou lá na sua casa pregar. Eu vou lá fazer culto na sua casa. Mas meus pais endureceram o coração. E aquele homem, ele era um pedreiro. E Deus transformou ele, se tornou um mestre de obras. Ele começou a pegar muitas obras e ele ficou rico. Ficou rico. Rico mesmo. Deus abençoou ele. Mas um dia ele fez como Obed-Edom. Ele abandonou a profissão, abandonou tudo para dirigir uma igreja pequena. Mas Deus prosperou hoje. Hoje ele dirige uma igreja em Uberlândia, é pastor, e Deus tem abençoado ele e toda a sua família. Porque aqueles que honram a presença de Deus jamais ficarão envergonhados. Amém? Eu quero orar com a igreja, nossa, orar e dizer, eu não citei a Assembleia de Deus porque eu conheço, mas a igreja do Evangelho Quadrangular, eu sei do trabalho que tem feito e eu sou testemunha disso. Eu fui agraciado pelo milagre. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te agradecemos, nós clamamos a tua presença em nosso meio. Senhor, que nós não sejamos como Aminadab, que esteve diante de 20 anos da Arca da Aliança, da presença de Deus, e não deu o devido valor, mas que nós sejamos como Obed-Edom, Senhor, que nós possamos entender que melhor é estar diante da tua presença, que nós podemos, Senhor, sentir a tua graça, a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, que nós possamos prosperar, que o Senhor abençoe a nossa família e que nós entendamos que o melhor é estar diante do Senhor. Assim nós oramos ao Pai e pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos podem sentar. Eu só tenho a agradecer essa rica oportunidade que foi me dada de estar aqui hoje nessa igreja, que tem pregado o Evangelho do Reino, que tem salvado almas e que tem sitiado o reino de Satanás. Né? Graças a Deus. Muito obrigado, reverendo. Louvado seja o nome do Senhor. Só por lá ajuda eles aí. Receberam aí, irmãos, a palavra? Amém. Vamos praticar, vamos viver isso aí, em nome de Jesus. Bênção, palavra boa, né, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar pela família dele, que é o altar. É uma autoridade, né? Uma autoridade do Estado, que é a controle do civil, do bombeiro. Nós queremos abençoar ele, uma família dele, que ele seja sempre um instrumento de Deus aí, por todo lado onde ele tem autoridade. Nós sabemos que Deus tem dado a ele uma função e queremos pedir que a proteção de Deus seja sobre essa família. Está faltando uma filha? Vamos fazer isso. Tomara que passe um dia. Vamos ficar de pé para te abençoar eles, né? Agradecido pela palavra, eu creio que Deus te usou aqui hoje, pastor. Abençoa essa congregação. Como eu disse, esse é um povo que gosta muito da Bíblia. Eu tenho certeza que eles comeram bem essa noite, né? Estão saciados em nome de Jesus. Vamos abençoar a família do pastor. Pai, em nome de Jesus. Nós queremos que o Senhor, nesse instante, como o teu servo, o teu sangue, serve ele como fogo da tua presença. Guarda a esposa, guarda os teus filhos. O Salmo 128 se cumpra na vida dele de forma cabalmente. E que ele possa cada dia experimentar mais e mais essa presença poderosa do Deus de Davi e de Obed-Edom. Senhor, abençoa o teu servo, por onde quer que for, nas decisões dele, no seu trabalho, na sua função de trabalho, sua profissão, meu Deus. Continue honrando o teu filho, que te leva para os meios aonde talvez não chegaria outra pessoa.
Ele possa transmitir esse evangelho, que é o teu poder que transforma. Nós abençoamos essa família como congregação, como igreja. Nós concordamos nessa noite que eles estão abençoados, e que toda a igreja concorda comigo dizendo amém, amém. E amém.